a armadura de Deus. O que ela está dizendo para você fazer? Ela te dá aqui, identifique o teu inimigo. Segundo ponto, você não consegue lutar contra esse inimigo que é invisível sem estar preparado para. Então ele te dá requisitos bíblicos e espirituais e armas espirituais. A palavra de Deus diz, porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você quiser ir com a sua própria força, se você quiser, você não vai conseguir, não vai dar certo. Então a palavra de Deus diz, Efésios, mas tomando toda a armadura de Deus. E ele diz o capacete da salvação. Primeiro ponto, ele fala de uma proteção espiritual na tua mente. Que a tua mente ela tem que estar protegida e você tem que ter e entender que você é salvo em Cristo Jesus. Um dos maiores sanguessugas das nossas mocidades e dos nossos adolescentes é ter dúvida em relação à tua salvação. Esse é um sanguessuga de energia espiritual. Satanás ele sempre vai operar na dúvida, porque aonde houver dúvida, há espaço para ele colocar um sanguessuga ali e fazer com que o teu relacionamento com o Espírito Santo seja afetado. Então ele fala, ponhando o teu capacete da salvação. Primeiro ponto, tenha certeza da tua salvação e quem você é em Cristo. Ponto final. Você já começa a eliminar o primeiro sanguessuga de energia. E aí ele continua falando, tomando também a espada do Espírito, porque com ela você vai conseguir cortar as hostes malignas, os laços de Satanás. Satanás ele é conhecido na Bíblia como dragão, serpente, inimigo, Beelzebu. Ele é conhecido como o passarinheiro que arma laços. Olha o tanto de nomes que ele tem. E quando você anda com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e aí eu faço uma ligação com o Salmo que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, não há embaraço, não há armadilha que a palavra de Deus não identifique. Se o jovem adolescente anda com a palavra, ele destrói todas as armadilhas de Satanás e elas são identificadas pela palavra, pela espada do Espírito. E a palavra em Efésios continua dizendo, tomando o escudo da fé. O que ele está dizendo aqui? Quando você tem o escudo da fé, você apaga a dúvida, porque a fé ela é um antônimo de dúvida. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Quando você anda com o escudo da fé, Davi diz no Salmo, eu amo os Salmos, porque Davi diz, o Senhor é o meu escudo, He is my shield. Oh, glória, aleluia, Ele é mesmo o seu escudo. E aí ele continua falando, e os pés preparados no Evangelho. E ele continua dizendo, e a couraça da justiça. Ô, meu irmão, quando você está armado com as armaduras celestiais, você identifica, você destrói as armadilhas de Satanás e você não anda doente mais espiritual. Como diz a palavra de Deus, ela fala, analise-se, pois, o homem a si mesmo, e depois tome desse cálice e coma desse pão. O que ele está dizendo? Faça uma autoanálise. Quem é você? Como estão as suas vestes? Como estão as tuas armaduras? Porque você precisa identificar esses sanguessugas, esses vampiros do tempo, para você andar em retidão e ter uma vida plena no Espírito. Pastor, tem uma pergunta aqui, ela não está no script, mas o senhor vai tirar de letra. Então a gente pode dizer que os sanguessugas e os vampiros são os nossos inimigos, correto? Sim.
Então, eu estava pensando aqui, será que os inimigos que menos oferecem resistências são os mais perigosos? Eu vou citar um exemplo. A Bíblia diz que Sansão estava andando e um leão cruzou o seu caminho. O leão queria matar Sansão. Era um inimigo em potencial. Mas ele, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus o tomou, ele rasgou o leão como se fosse um papel, né? A Bíblia não fala isso, mas com facilidade Sansão derrotou um inimigo em potencial, um inimigo que ele estava vendo, que ele estava preparado, porque ele estava cheio de Deus, ele conseguiu vencer esse inimigo, certo? Certo. O que eu estou pensando, pastor? Um inimigo que não me oferece resistência é um inimigo perigoso? Porque depois a Bíblia vai dizer que Sansão voltou e quando ele voltou pelo caminho, ele viu o mesmo leão que ele já tinha derrotado e no corpo desse leão uma colmeia, né? E dali ele tirou o mel e se alimentou. Então aquele inimigo que ele tinha derrotado outra hora, agora não oferece resistência para ele. O leão em vida, o leão forte, o leão bravo, ele matou. Mas agora ele perdeu para o leão morto. Será que é porque ele não vigiou nesse aspecto? Esse inimigo não oferecer resistência? A pergunta é: será que se eu não eliminar esse sentimento de pecado, esse pecado de estimação que eu tenho, que eu guardo, ou que eu não tenho medo dele, será que isso pode voltar na minha vida, na vida do jovem, na vida de um irmão, de uma irmã, e derrotá-lo ele lá na frente? Como eliminar de vez esse inimigo? Como tirar ele do nosso caminho de vez? Olha, é uma pergunta bastante extensa, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que na pergunta que você usou uma analogia de Sansão. Preste atenção, Sansão ele é um nazireu de Deus. Então todo nazireu ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte e ele não poderia tocar em nenhum animal morto. Ele tinha alguns requisitos, ele tinha algumas regras a seguir dadas por Deus. Hoje nós temos algumas regras e alguns pontos que o Senhor nos dá através da sua palavra. Preste atenção. Sansão, o grande problema ali que ele quebrou a questão da sua aliança de Nazireu quando ele tocou no animal morto. E ele vai ali, Satanás coloca um belo de um laço para ele, porque havia mel na boca daquele leão. O fato é que ele desobedeceu e ele não disse aos seus pais aquilo que ele tinha feito, porque toda vez que um nazireu tocasse em algum animal morto ou alguém morto, ele deveria raspar a sua cabeça e passar por um ritual de purificação, e ele não fez nada disso. Se você pegar a vida de Sansão, ele vai decaindo a cada momento até chegar à sua ruína. Quando nós falamos de sanguessugas de energia, eu quero falar com vocês de aspectos de que quando eu tenho uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, as coisas mudam. Eu quero ler para você uma palavra aqui na Bíblia, a mensagem, Jeremias 33. Enquanto Jeremias ainda estava trancado na prisão, uma segunda mensagem do Eterno veio a ele. Esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e a tornou habitável e duradoura, sido em todos os lugares como eterno. Clamem a mim, e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Em Jeremias 33, nós estamos vendo aqui o Eterno dizendo: se relacione comigo, e eu vou revelar a vocês coisas eternas, coisas extraordinárias, coisas que vocês não imaginam serão reveladas a você. E por último, você fez uma pergunta: se você não permitir que Deus destrua o pecado que habita em você, esse pecado vai te destruir. Se relacione com o Espírito Santo de Deus. Clame a Ele e Ele vai se revelar a você.
e te mostrar coisas inefáveis e extraordinárias que você sequer imagina. É denso. Teve um comentário aqui da Anne, ela falou: devemos ser constantes na presença de Deus. A constância é um fator primordial, né, pastor, na vida do jovem, na vida do adolescente. Não só nos momentos bons, né, pastor? Né? Nos momentos, como o pastor Claudio falou, de adversidade, nós mostramos o grau de gratidão, de confiança em Deus, porque quando tudo vai bem, é fácil a gente adorar, né? Mas o que o senhor falou, o sinal de gratidão a Deus, quando a gente sente que Deus limpou a casa, né? A casa pode ser habitada novamente por Ele, é uma sensação muito boa. Eu quero abrir aqui, pastor, para o pessoal que está aí. Eu quero abrir para alguém que queira fazer alguma pergunta para o senhor. Claro. Se alguém estiver aí disposto, quiser participar, fazer um comentário, fazer uma pergunta, a oportunidade está aberta. O Igor, entra aí, Igor, liga o seu microfone, passa essa pergunta aí. O Igor tem uma pergunta para o Peraí. senhor, pastor? Oi. Aí, bem-vindo, lindão. Peraí. Até eu mexi nisso aqui. Tá me ouvindo? Sim, Estamos ouvindo. É pro David. manda bala. Tava ouvindo? Sim, Estamos ouvindo. Em questão do escudo da fé, que eu não tinha prestado muita atenção, até que então eu perguntei, é verdade que sem o toque do Espírito, a nossa fé se torna dura, rígida e quebradecida? Que eu já ouvi falar assim. Ok. Vamos responder o Igor aqui. Pessoal, preste atenção que os discípulos, Jesus começa a dar as últimas instruções para os discípulos. Ele vai ser assunto ao céu, ele vai ser crucificado, ele vai ser ressuscitado ao terceiro dia. Mas ele começa a dizer aos discípulos algo: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar um outro consolador. E esse outro, halos, significa da mesma substância, ou seja, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, da mesma base, a Trindade. Se Jesus cura, ele cura. E Jesus, como Jesus cura, ele também cura. Como Jesus sara, ele também sara. Ele fala: vou deixar outro, da mesma substância. E o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E o fato é que o Jesus Cristo, no último dia da festa, ele se colocou em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E a palavra de Deus explica essa palavra logo na sequência. E ali Jesus falava do Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Ou seja, o Espírito Santo é quem dá vida. O Espírito Santo é quem fortalece. O Espírito Santo é o óleo que aquece. Ele é a pomba, a símbolo da pomba que traz a paz para o teu coração. É ele que faz com que você tenha o fruto do Espírito: paz, alegria, amor, benignidade, longanimidade, temperança, fé, mansidão. Contra essas coisas não é lei. Ande com o Espírito Santo e saiba que você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode extinguir o Espírito Santo. Você pode alegrar o Espírito Santo. Com as suas ações, você pode verdadeiramente tocar o Espírito Santo. Portanto, pergunte ao Espírito o que você pode fazer para andar com ele e verdadeiramente sentir esse rio de água viva que só o Espírito para dar. Não tem outro. Quer sentir vivo? Quer sentir alegre? Quer sentir cheio de amor? Quer ter paz? Quer ter alegria? Seja cheio do Espírito Santo. Ele despedaça todos os sanguessugas de energia espiritual.
É bom demais ouvir essas coisas. Eu ouvi uma frase, eu não vou lembrar, na verdade eu li, mas eu não lembro quem escreveu, que diz assim: o homem, a humanidade ainda não viu o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que se entregue 100% para ele. Tirando o fato de que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, e Jesus viveu intensamente os seus 3 anos e meio de ministério, a ponto de João dizer que faltaria bibliotecas, né, no mundo, livros, para registrar isso, imaginando, meu Deus do céu, quantas outras coisas Jesus fez, e ele disse: quem crê farão obras maiores do que essa. Aí eu entendo o contexto dessa frase, que a humanidade ainda não viu realmente, né, pastor? O que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de um menino, de uma menina que se entregue 100% para Ele. A pergunta é: O a Tiago, nossa geração. Oi? o Tiago, ou Paulo, Tiago. É. Tem três pessoas com a mão levantada aqui, então tem o Ai, me perdoa. Depois eu Sam, faço, depois eu faço a pergunta. Vamos ouvir eles. Quem que é? Pode o falar. pastor Cláudio também. Não, passa na frente. Pode falar o pessoal aí. Depois eu falo. Tá ok, Fábio, você quer falar? Pai do Senhor, tudo bem? A senhora Lindão. Faz o Senhor, Eu Fábio. sou o Fábio, de Jardim Tulipas. Não vou ligar a câmera porque aqui está escuro. Ah, rapaz, você não penteou o cabelo. Ok. É, bem isso. Então, lindão, eu, no meu decorrer da minha fé cristã, que vai fazer apenas em fevereiro do ano que vem 3 aninhos, algo que o David falou aí sobre o que Jesus falou, que eles iriam receber o Espírito, os dons do Espírito. Antes de eu entender isso, eu achava que eu não era digno de fazer as obras de Deus. O diabo lançava pensamentos em mim, que para mim fazer as coisas de Deus eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Só que o próprio Espírito Santo, ele foi me ensinando a ter os frutos do Espírito, a entender que o sentido de tudo não é só falar em línguas estranhas, é ter o próprio Espírito em você e o fruto do Espírito. Então, graças a Deus, eu dou para nossa igreja ter uma escola dominical bem adequada para nos ensinar sobre isso, porque se eu, no momento que eu estava, no momento de fragilidade que eu estava em espírito, se eu tivesse um ambiente que eu não tivesse um ensinamento adequado, eu acho que eu não almejava esse amor para o Espírito, o amor por Deus, e eu sou grato a Deus pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho e não por ter desistido de mim. Então, a minha pergunta é, como é se lidar com esse momento, tipo, eu não sou batizado com o Espírito Santo e às vezes eu me sinto mal, vejo meus amigos falando em língua estranha, mas eu não consigo, mas tudo tem um tempo para Deus e eu falar em língua estranha é um transbordar. Quanto mais você se encher, vai vir um transbordar no tempo de Deus. Então, só essa opinião aí para vocês. Então, Amém. o Fábio ele trouxe alguns aspectos bastante relevantes da vida cristã. Eu gostei do que ele falou para nós. Fábio, se você conseguir colocar no mudo para nós o teu microfone, e é muito interessante o que o Fábio falou, porque ele fala sobre dúvidas, que ele tinha dúvidas em relação a, olha, se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não posso fazer a obra. O inimigo ele sempre vai querer jogar dúvidas em relação ao trabalhar do Espírito Santo, em relação à vida cristã. Não é só o Fábio que tem essa dúvida, mas muitos outros jovens têm dúvidas. Será que eu sou salvo? Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que Deus me ouve? Será que Deus me vê? Será que um dia eu vou conseguir ser santo? E aí, essa série de dúvida vai tirando e drenando a energia, porque o jovem entende que ele, sozinho, muitas vezes, ter uma vida tão perfeita a ponto de que o Espírito Santo venha ao batizar com o Espírito, com o seu poder. João fala assim, olha, tem no meio de vocês alguém que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele estava dizendo de Jesus Cristo.
Meu irmão, Jesus tem poder e ele batiza com o Espírito Santo ainda hoje. O fato é que devemos buscá-lo, amá-lo e se relacionar com ele. Quando você faz isso, com certeza as dúvidas começam a cair por terra. Nunca esqueçam também de ter pessoas ao seu redor, jovens, líderes, amigos, para você poder desabafar e compartilhar suas dúvidas. Não durma com dúvidas, não viva com dúvidas. Vá a uma pessoa que você confia, o seu pastor, o seu líder, o seu amigo, e com certeza o Espírito Santo vai te ajudar e vai te abençoar para que você tenha uma vida plena. Eu tenho o pastor, tem a Sandy e o pastor Cláudio. Bom, pessoal, rapidinho. Turma, vocês estão tudo com vergonha. Pode falar, vocês podem falar, conversar, tá bom? Ô, David, a gente vai envelhecendo e a velhice, ela, ela traz algumas dores no corpo da gente, mas envelhecer é bom porque a gente começa a olhar a vida sob uma perspectiva diferente, né? Nós muitas vezes valorizamos coisas, né? Coisas que se pegam, queremos uma promoção, queremos um emprego bom, uma casa boa. E isso é importante, né? Todo mundo tem que ter esses sonhos, né? Mas eu acredito que um dos bens mais valiosos da vida é o tempo. O tempo é de um valor. O tempo que a gente está vivendo aqui, a gente não vai viver mais, né? E o dinheiro não compra o tempo. Por mais que você tenha, você jamais vai entrar na máquina de volta para o futuro e viver aquilo que você viveu lá atrás. E a gente vê as pessoas reclamando muito do tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E às vezes esse não ter tempo, ele é até um limitador para se ter um relacionamento com Deus. Eu não oro porque eu não tenho tempo, eu não leio porque eu não tenho tempo, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Nós colocamos isso como um limitador. Me diga uma coisa, David. Este vampiro que tem sugado o tempo das pessoas hoje em dia, como fazer para expulsá-lo aí? Uma pitadinha, porque eu sei que você vai falar disso na EBJ. Mas uma pitadinha aí, dá uma diquinha, só uma, sabe? Aquela que faz uma, para cravar uma espada nesse vampiro e colocar ele para lá, para a gente ter mais tempo com Deus e com a família. Very good. Thank you, man. Muito bom, pastor Cláudio. Amei a pergunta. Pastor Cláudio falou de alguns aspectos importantes. Primeiro, ele falou de maturidade. Segundo, ele falou sobre a questão do tempo. Olha só, maturidade faz com que você veja a vida com uma perspectiva de prioridade. Você não tem tempo porque você não prioriza algo ou alguém. Quando você não prioriza oração, você nunca vai ter tempo para oração. Quando você não prioriza Deus, você nunca vai ter tempo para Deus. Eu me lembro que eu estava num treinamento com um judeu e ele estava contando para nós que ele infartou. E ele disse assim, olha, o médico já tinha dito para mim, se você não se cuidar, você vai infartar. E ele falou assim para nós, o fato é que a minha saúde não era prioridade. Eu tinha uma série de outros treinamentos para dar. Eu não tinha tempo para cuidar da saúde. E o que aconteceu comigo? Infartei. Eu não tinha tempo para correr, eu não tinha tempo para exercícios físicos. E aí ele disse para nós, agora eu acordo todos os dias mais cedo e faço caminhada. Eu arrumei tempo. Porque agora a situação da sua saúde virou uma prioridade. Você crava a espada nesse vampiro do tempo quando você amadurece a tua mentalidade de que Cristo, de que Deus, ele é a prioridade na sua vida. Quando você entende que Deus é a prioridade, você começa a administrar o teu tempo para que você agrade a Deus
na sua vida. Então você vai ter tempo para oração, porque Deus é prioridade. Você vai ter tempo para ler a palavra, porque Deus é prioridade. Você vai ter tempo com o Espírito Santo, porque Deus é prioridade. Você vai ter tempo para adoração, porque Deus é prioridade. Enquanto eu não identificar a prioridade maior da minha vida, eu nunca vou ter tempo para outras coisas. E aí eu fecho com uma frase aqui. Eu acredito que todo mundo já namorou aqui, e quem não está namorando vai namorar um dia. E quando você está no começo de namoro, você prioriza tanto aquela pessoa que você ama, e isso vai no decorrer da sua vida, que se ela ligar para você 3 horas da manhã, eu tenho certeza que você vai levantar e você vai lá. Porque você está priorizando esse relacionamento. Prioridade faz com que você administre o teu tempo e faz com que você encontre tempo para as coisas que verdadeiramente são importantes. E por último, um coaching estava falando para nós que ele estava num avião e ele estava com a agenda cheia, ele estava vendo, nossa, quanto treinamento, quanta coisa boa que eu tenho que fazer, e ele tinha uma lista de prioridades no seu iPad. E de repente uma turbina do avião parou de funcionar. E ele contando que ele disse, logo o comandante falou, a gente vai ter que pousar, porque o avião perdeu uma turbina. Mas a gente tem a outra turbina funcionando. E a outra turbina começou a dar sinais de falha. Quando ele olhou o iPad dele, ele viu que todas aquelas prioridades, ou prioridades que ele tinha, eram irrelevantes. E ele começou a pensar, eu não passei tempo com a minha esposa. Eu não passei tempo com a minha família. E ele entendeu que no momento que ele podia perder a vida, o que verdadeiramente importava era o último da sua lista. Que não seja assim na vida de ninguém. De num momento de perder a vida ou de estar em risco de vida, que você entenda que a prioridade maior da sua vida é o relacionamento com Deus. Não permita que uma situação desesperadora venha revelar para você que você está jogando o seu tempo fora e que você tem que verdadeiramente priorizar Deus e o Espírito Santo. Eita, Glória. Diegão, tem mais pergunta aí? Pode liberar o pessoal. A Sandy. Sandy, pode abrir a sua câmera e o seu microfone e fazer a pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Estão me ouvindo? Pode ser, Sandy. Bem, Sandy. Eu não vou abrir a câmera também, que eu não estou muito apresentável, não. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus. Bom, meu nome é Sandy, eu sou da igreja do Jundiaí Mirim. Deus, ele fala bastante comigo em sonhos. E esse tempo atrás eu tive um sonho que eu estava no quintal de casa com o meu pai. E eu estava eu acho que era com uma das minhas sobrinhas no colo, e tinha uma outra criança brincando. O meu pai virou para mim e ele falou assim, a gente tem que expulsar. Eu falei assim, expulsar o quê? É uma criança, né? Ela tá brincando. Ele falou assim, não, começa a expulsar. E no sonho ele começou a expulsar e clamar o sangue de Jesus, clamar o nome de Jesus, expulsou, e aquela criança foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até que ela sumiu. E eu falei assim, pai, mas o que era isso? O que é isso, né? Ele falou assim, olha, isso daqui são pecados que a gente tem por inocente. E quando eu olhei para o lado, tinha uma outra criança do meu lado, era um menininho do meu lado. E ele virou para mim e ele falou assim, expulsa. Eu falei assim, mas você não pode orar e expulsar para mim? Ele falou assim, não, porque tem coisas que só você consegue expulsar. E aí eu lembro que eu comecei a orar, e aquela criança também foi diminuindo de tamanho, até que ela sumiu. E eu podia entender nesse sonho que às vezes... E aí eu perguntava para ele, eu falei assim, por que esses demônios estavam em forma de criança? Aí ele falava para mim, ele repetia, né, que tem muitos pecados, tem muitas coisas que a gente olha por inocente, que o demônio ele se apresenta em coisas inocentes, mas na verdade são demônios. E aí eu me lembrei dessa questão das pequenas raposinhas, dos nossos pecados de estimação, daquelas coisas que a gente já não tem, que é uma coisa do inimigo,
né, sobre essa questão de sugar o nosso tempo, de impedir a nossa intimidade com o Espírito Santo. E aí o David estava falando para a gente sobre a importância da comunhão com o Espírito Santo, porque naquele sonho eu entendi, depois eu acordei, eu orei, eu falei, Senhor, me ajude a enxergar aquilo que eu não estou vendo, né, espiritualmente falando, aquilo que eu estou tendo por inocente, na verdade são demônios que estão me impedindo de ter uma comunhão maior com o Senhor. Então, a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa comunhão com Deus permite que a gente tenha essa visão de olhar aquilo que está nos atrapalhando, de ter uma comunhão mais perfeita com o próprio Deus, né? E é isso, eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito bom. Deus, o Espírito Santo nos orienta em tudo, a palavra de Deus diz. E Deus fala conosco de diversas maneiras, ele pode usar um sonho para falar conosco. O fato é que, verdadeiramente, se você volta a falar, não permitir que Deus destrua determinado pecado na sua vida, esse pecado vai te destruir. Precisamos ter um relacionamento e não compactuar com o pecado e não com o mal. Eu estou sendo muito sincero quando eu digo para vocês que quando você fala de santidade com o jovem, parece que ele vê uma meta inalcançável. Mas eu digo para vocês que santidade você se adquire através de um processo. Você não se torna santo de um dia para o outro. A palavra de Deus diz sobre o processo de santificação. Quando você diz eu quero me santificar, você está dizendo eu estou entrando num processo de santificação. E esse processo é gradativo e sistemático. E ele precisa de disciplina e constância. Pastor, o pessoal está mandando mensagem aqui, falou que o áudio do senhor ficou baixo de novo. Teria como o senhor aproximar assim o microfone mais próximo da boca do senhor? Claro. Vocês me ouvem bem? Acabei de aumentar aqui os alto-falantes. Aí. E diante desse contexto que eu estou falando para vocês, processo de santificação, constância, disciplina e relacionamento. Não tem outro caminho. Eu gostaria de falar que as pessoas muitas vezes acham que santidade é com uma oração você vai se tornar santo. Eu digo que santidade e esse processo de santificação é uma escolha diária. É um processo que você tem que viver na sua vida todos os dias. Você vai ter escolhas para fazer no seu dia, não vai? E durante o dia você faz várias escolhas. Você escolhe para que caminho você vai para o trabalho, se você vai de bicicleta, de carro, de ônibus. Você escolhe com quem você anda, você escolhe a cor das suas roupas, você escolhe o óculos que você quer usar e você escolhe as amizades que você tem. O fato é que as suas escolhas, elas vão formar hábitos e os hábitos determinam onde você vai passar a eternidade. As tuas escolhas diárias, elas formulam, compactuam, elas constroem os teus hábitos e elas constroem quem é você. E as tuas escolhas, as tuas atitudes e os teus hábitos determinam onde você vai passar a eternidade. Portanto, se você decidiu e se você se decidiu por Cristo, eu gosto muito do Paul Washer e ele faz uma comparação que quando você aceita Jesus, e aí ele faz uma alegoria como se fosse um carro, um caminhão de 5 toneladas se encontrando com alguém. E ele fala, não é possível alguém se encontrar com um caminhão de 5 toneladas e não mudar de estado. Ele falou assim, como pode alguém aceitar a Jesus e não mudar de vida? Como pode alguém professar o nome de Jesus e não ter uma mudança de estado? Se você verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus, você passa por um processo de transformação e você nunca mais é o mesmo. Portanto, santificação é uma escolha, é um processo. Você decide por Cristo todos os dias. E as suas escolhas vão determinar onde você vai passar a eternidade. Glória a Deus. Diegão, tem mais alguém na fila aí? Eu só queria aproveitar para ler um versículo. Eita glória. Lá no Salmo 90, no verso 15,
ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E daí você vai ver isso na nova tradução de hoje, ele fala, ensina-nos a entender como são poucos os nossos dias para que a gente encontre sabedoria, ou seja sábio em utilizá-lo de forma correta. E no verso 14 ele diz assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então a palavra de Deus foca muito no relacionamento, como vocês falaram, com Deus. É aproveitar o seu tempo, passe mais tempo com Deus. E ele vai te dar o equilíbrio correto para você lidar com cada área da sua vida, porque os jovens hoje têm muito mais coisa para fazer do que antigamente. A vida é muito mais corrida e tem a ansiedade que vem do futuro. O que eu vou ser no futuro? Como que eu vou me manter no futuro? Qual é a profissão que eu vou seguir no futuro? E aquela ansiedade, e ainda mais o que está acontecendo hoje com essa pandemia, onde o jovem tem aquele relacionamento que ele sempre gostava de ter na igreja, não pode ter mais, né? Os eventos na igreja, a gente não pode nem às vezes sair para comer alguma coisa depois do culto na igreja. Então, muitos estão sofrendo com uma ansiedade, né? Uma ansiedade muito grande. E a gente tem que se lembrar daquele convite que Jesus nos fez, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Salmo 90 diz lá: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Não perca a EBJ, porque nós vamos realmente usar esse versículo que o Diego acabou de revelar agora, que não podia ser revelado. O manto das Brincadeiras à revelações. parte, foi o manto da revelação do Diego, mas não perca sanguessugas de energia e vampiros do tempo na EBJ, porque esse versículo será uma das bases do estudo que eu farei ali. E aí a gente vai falar abertamente sobre santificação, música mundana, roupas, como eu vivo em santidade. Verdadeiramente tudo isso tem a ver. Então, se preparem para a EBJ. Que salmo, eu não sei, mas nossa, dá vontade de fechar o olho e ficar ouvindo, né? O salmista é uma inspiração divina para escrever. Porque ele vai pedir para o professor da sabedoria ensinar a contar os dias. Esse salmo é maravilhoso, eu amo. Diegão, quanto ao tempo, temos mais tempo ainda? Tem sim, quanto vocês Queria precisam. abrir, eu queria abrir mais para o pessoal aí, para o pessoal interagir, colocar o David no estreito. Obrigado, Paulo, grande amigo. Tem mais alguma mãozinha levantada aí? Roberlito, vendo aqui a mãozinha do Roberlito. Ô, Roberli, solta o grito, varão. A questão do tempo aí. Então, nós devemos reservar um tempo diário nosso para buscar a Deus, né? Seja em oração, leitura da Bíblia. Mas esse tempo que nós devemos reservar, né, para Deus, ou todo o nosso tempo deve ser constantemente dedicado a Deus, né? Porque aí o jovem pode pensar que é só aquele momento que ele vai dedicar no dia, ali ele leu a Bíblia, fechou a Bíblia, fez a oração dele e está tudo legal, né? Ou ele deve estar constantemente, o tempo todo, né, meditando e guardando isso durante o dia dele. Legal, uma pergunta interessante que ele fez. Qual que é o nome do rapaz? Roberli. Não, não é o Roberli, não. Não, Esse... é Paulinho. Paulinho. Oh, perdão, Paulinho, desculpa. Isso. É que eu tô vendo o Roberli com a mãozinha levantada aqui. Preste atenção, o que o Paulinho colocou aqui. Então, quer dizer que eu pego 5 minutos do meu tempo, faço uma breve oração, leio um versículo, fecho a Bíblia e acabou. Já fiz a minha parte, agora eu posso curtir a vida. Na verdade, a interpretação da pergunta do Paulinho foi isso. E, de fato, não é isso. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele vai te direcionar, te guiar ao longo do dia. Olha só,
Marcas de quem sobe no arrebatamento da igreja. Ele está em comunhão com Deus constantemente. Nós temos que trabalhar, estudar e, lógico, nós temos que ter foco nas coisas terrenas, porque o próprio Senhor nos deu essa tarefa para fazer. Mas, quando você está vivendo e se relacionando com o Espírito Santo, e quando você está num processo de escolhas e de santificação, automaticamente as suas escolhas diárias vão ser por estar com Deus. Quando você anda com Deus, o teu dia é contemplado pelo Espírito Santo. Durante o dia, você vai vendo a mão de Deus sobre você. Então, quando nós dissemos que nós temos que ter nada mais, o Satanás vai atacar do que o teu devocional diário. Satanás vai querer tirar isso de você, porque ele sabe que se você não orar, e que se você não ler a Bíblia, você vai estar raquítico espiritualmente. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes você vai ter que se separar de determinados grupos. Deixa eu ser bem claro aqui, para que você não fique raquítico espiritual. Muitas vezes você vai ter que se separar de músicas, de processos e de até mesmo vídeos que você assiste que emporcalham a tua mente e te levam para longe de Deus. Falando bem abertamente aqui, são escolhas diárias. E essas escolhas diárias fazem com que você seja cheio do Espírito Santo ou não. Escolhas, seja guiado pelo Espírito Santo e ande com ele. E você vai ver que o teu dia vai ser totalmente transformado por ele. Olha só, a palavra de Deus vai nos dizer que o Salmo elevar os meus olhos, eleva o meu pensamento, eleva o meu intelecto, eleva o meu coração, elevo as minhas emoções a Deus, da onde me vem o auxílio. E o meu auxílio vem do Senhor. Davi diz assim: o Senhor está à minha mão direita, ou seja, o tempo todo eu estou na presença de Deus. Robeli. Paz do Senhor, meu querido. Amém. Graças a Deus. Muito edificante essa EBJ. Deixa eu vir para cá, que a Joana está ali numa missão na cozinha, fazendo um barulho aqui. Primeiramente, né, glória a Deus, tem sido muito edificante esse trabalho. Está dando um contato bem próximo com os palestrantes, né? Até aqui parabenizar o irmão David por estar sempre com prontidão aí para estar respondendo as perguntas. E, em cima de tudo que foi passado até agora, eu queria, de certa forma, aproveitando a sua pessoa, David, para você, de certa forma, passar para a gente, como um exemplo, já que será o palestrante abordando esse assunto, como que foi para você lidar com os sanguessugas que tinham na sua vida, no seu período, não sei, adolescência, jovem, até os dias de hoje, como que você foi construindo, né, essa mentalidade de que a gente precisa, primeiramente, né, estar buscando a comunhão com Deus e fazendo essa segregação, o que realmente é proveitoso para mim, na minha vida espiritual, e o que não é, e o que vai, conforme o senhor falou, né, enporcalhar a mente do jovem, né, do adolescente, preferência do jovem, e acaba assistindo algumas coisas, principalmente no dia de hoje, nos dias de hoje, que tem um acesso muito maior a diversos conteúdos, e acaba deixando de lado as coisas de Deus, né? Então, gostaria de ouvir um pouco da sua pessoa, como foi para você enfrentar esses sanguessugas, desde a época da sua mocidade até os dias de hoje. Deus abençoe. Amém. Deixa eu contar um pouquinho, então, da minha história. Eu, desde criança, servia a minha mãe, ela me levou para a igreja, e ali, desde que eu me conheço por gente, então eu estava na Assembleia de Deus. Então eu venho de um berço evangélico, de um berço cristão, onde eu aprendi valores cristãos. Eu cresci numa família em que os nossos valores eles eram voltados à doutrina da igreja. E o fato é que quando você é muito jovem, você vai na igreja com os teus pais, mas isso não quer dizer que você teve um encontro com Cristo.
E qualquer pessoa na face dessa terra passa por isso. Você está na igreja, canta os corinhos. Eu era dos cordeirinhos de Cristo, depois fui por aí assim sucessivamente. Mas o fato é que os jovens, adolescentes, alguns estão na igreja, cantam os corinhos, conhecem de cor algumas palavras, mas não tiveram um encontro com Deus. Você só vai mudar e identificar pecados na sua vida, sanguessugas, vampiros de tempo, de energia, quando você verdadeiramente se converte ao Senhor. E o que diz a palavra converter? A palavra converter é metanoia, ou seja, metanoia é mudança de direção, mudança de mentalidade. E para que você verdadeiramente tenha uma transformação, você precisa ter uma mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade vem quando a palavra de Deus diz: venha para Cristo e ele esclarecerá o teu entendimento. Cristo abre a tua mente, a tua visão, ele muda o teu mindset. Ele entende que, e você entende que você precisa se converter dos seus maus caminhos. E quando você tem um encontro com Jesus, eu me lembro que eu buscava na mocidade, o Fábio disse que ele via todo mundo ser batizado com o Espírito Santo, ele querendo ser batizado. Isso aconteceu comigo também, mas com 18 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus e com fogo. E eu falei línguas estranhas, fui embora para minha casa falando línguas estranhas, fui dormir falando em línguas estranhas e falava em línguas estranhas e até pegar no sono. E o fato é que eu fui de tanto amor e de tanta paz e de tanta glória do Espírito Santo, que depois que eu experimentei isso, eu entendi: nada pode me separar do amor de Deus. Nada é tão gostoso quanto ser tão completo e tão cheio de paz e de alegria do Espírito Santo. Não há filme no mundo, não há música no mundo, não há balada no mundo, não há droga, não há bebida, não há nada que se compare a você ser cheio do Espírito Santo. Eu não consigo fazer com que os jovens tenham isso, porque eu senti isso. E você precisa experimentar isso. E quando você experimentar isso, ser cheio e completo do Espírito Santo de Deus, tenha certeza, você quer o tempo todo sentir isso. Então as tuas escolhas são escolhas para que você constantemente esteja na presença do Espírito Santo de Deus. Logicamente, eu passei também lutas e provações, e muitas vezes houve sanguessugas de energia na minha vida com dúvidas de diversas formas. Será que eu sou salvo? Será que se eu morrer agora eu vou para o céu? O que vai ser da minha vida? Com quem que eu vou casar? Onde eu vou trabalhar? Será que eu vou passar fome? Quantas necessidades e quantas dúvidas. Eu me lembro uma vez que eu entrei com tanta dúvida na igreja que naquele dia, no culto de Santa Ceia, nem sei eu quis tomar. E eu me lembro que eu fiquei quieto ali com Deus e de repente eu tinha 18 anos. De repente saiu o irmão do púlpito, ele falando em mistérios com Deus. Ele me abraçou e a glória que estava na vida daquele irmão passou para a minha vida. E eu comecei a chorar. E eu comecei a sentir o aquecer do Espírito Santo em mim. Eu entendi naquele dia, primeiro ponto, eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Segundo ponto, Jesus me ama e eu não posso explicar isso. Terceiro ponto, o Espírito Santo de Deus é suficientemente poderoso para mostrar a você se você carrega a sua glória ou não. E ele vai te revelar. Se você não estiver carregando a glória dele, ele vai te mostrar. E você vai identificar sanguessugas que precisam ser eliminados. E ser eliminados com as ferramentas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Benção pura. O Wader, é isso mesmo? O Wader, ele é do setor 7. Com a mãozinha levantada? O Wader Ô, tá meu aí. irmão, paz do Senhor, acho que foi sem querer aqui. É benção.
É o Eider que está falando aí? Cadê ele? Ô, David, paz do Senhor, meu irmão. Sou eu mesmo. A paz do Senhor. Esse é o nosso líder mais lindo da Almadiju. Pensa no homem bonito. Estiloso, rapaz. Meu Deus. Olá, meu amigo. Estamos Não aqui. tanto quanto o seu topete, mas estou no caminho. A gente chega lá, a gente chega lá. Ô, David, a gente escolheu esse tema aí de vampiro. O pessoal quer ficar tudo no escuro, né? Verdade, eu tô assim, meio assim, todo mundo não quer se Foi tudo aproximar, pensado, todo né? mundo quer ficar. Tá assim, um negócio bem assim palpitante aqui, gente. Vamos lá. Cadê o Eider? Cadê ele falando aqui? A gente quer olhar para você. Você é tão bonito, apareça. Olha só o bullying fazendo aqui com o líder. Ô, meu irmão, eu acho que eu acabei levantando aí a mãozinha sem querer, cara. Tô ouvindo a live aqui, fazendo as coisas em casa, na correria. Ok. Mas tem mais alguém aqui com a mãozinha levantada que queira fazer alguma pergunta? O Fábio está com a mão levantada. Fábio, vamos lá. Fábio, alguma pergunta? Eu tenho outra. Vamos lá, Fábio. Tipo assim, só um exemplo. Quando eu conheci você, David, foi no primeiro, acho que foi no primeiro ou segundo culto que eu fui na sede. E eu ficava olhando para você, eu mesmo que eu não entendia que eu não era batizado com o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo em você. Eu ficava me perguntando, cara, como é que eu não sou batizado com o Espírito Santo e eu sinto o Espírito Santo naquele homem? A mesma coisa que você sentiu quando o rapaz te abraçou. Então, só um ponto importante a se falar, mas continuando a minha fala, durante a minha vida cristã, eu passei um ano e meio, um ano e meio e pouquinho, vivendo uma liberdade parcial. Uma liberdade que não era entrega 100%. E hoje em dia que eu vejo jovens vivendo isso. E eu consigo ver, porque eu passei por isso. Eu estou num processo. Eu estou em lapidagem. Eu nem saí da olaria ainda. Mas o que o Senhor mandar, eu faço. E porque hoje em dia vemos os jovens que estão na igreja, mas estão com o pé no mundo, a gente vai falar algo, existe aquela palavra, aquela frasinha que todo crente fala quando está fazendo errado. Eu sei. Mas ele sabe, mas ele não pratica. Todas as vezes que a gente vai dar um conselho, ele vira para você e fala: eu sei. Eu conheço a Bíblia. Eu sei. Mas o eu sei não tem uma prática. E sobre essa liberdade parcial, o que você tem a me dizer dela para mim? Porque a liberdade parcial é não ter uma liberdade, e sim viver em algo que vai matar ela. Vai chegar a matar ela, essa liberdade parcial que ela tem. É um pezinho na igreja, outro pezinho fora. Só um exemplo que eu ouvi de um pastor dando. A liberdade parcial é como se ela tivesse ouvindo louvor e sentindo aquele prazer naquele momento, mas quando sai do culto, ela continua pecando e ela não consegue se conter lá no mundo. Queria que você me Vamos, respondesse sobre isso. claro, parcialidade. Deixa eu falar algo para vocês. Eu fui convidado por um determinado setor da Assembleia de Deus para que eu fizesse isso acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, para que eu fizesse uma pesquisa de clima com os jovens daquele setor inteiro. E quando eu fiz ali a pesquisa com esses jovens, na pesquisa saiu assim, 54% dos jovens achavam que se Jesus voltasse, eles não subiam no arrebatamento. 62% dos jovens estavam envolvidos com pornografia. 34% dos jovens estavam tendo relações sexuais com as suas namoradas. Quase 40% dos jovens ouviam todo tipo de música mundana. Olha só essas estatísticas, vindo dos próprios jovens. O fato é que quando você tem uma vida dúbia, ou quando você está na igreja e fora dela, você vai viver os piores sentimentos em relação
a teu próprio espírito, você vai se sentir sujo. E muitos jovens quando você vai conversar, eles têm realmente isso não tem nada a ver. Isso é assim mesmo. Todo mundo faz isso. Olha só, analise a palavra de Deus. Se você está nessa situação, peça ajuda ao seu pastor. Peça ajuda em oração. Isso não é normal e não é assim mesmo. 50%, 54% daqueles jovens responderam que não subiam no arrebatamento. 64% estavam com contato com pornografia. Mais de 30% estavam tendo relações sexuais com as suas namoradas. Se eu não sigo os preceitos bíblicos de santidade, pureza, santificação, devocional e adoração, eu não consigo viver uma vida plena no Espírito. E nisso haverá um massacre na tua alma e na tua mente que você não vai suportar ficar na casa de Deus. Preste atenção que muitos jovens se encontram nesse estado. Eu me lembro um jovem que ele estava cometendo toda sorte de erros. E quando ele estava orando numa vigília, que nós estávamos na igreja, ele disse que uma voz falou no ouvido dele com muita revolta e disse: não adianta orar, você já é meu. E ele veio chorando no púlpito da sede falar dessa situação que ele estava passando. Ali eu e o pastor Cláudio colocamos a mão sobre ele, nós oramos sobre a vida dele. E ele disse que depois daquela oração ele conseguiu se sentir aliviado daquele sentimento, porque ele chegou até mim e disse: David, não adianta mais eu orar, eu já estou condenado. E eu disse: isso é uma mentira do inferno. Existem dois caminhos para você: vida ou morte. Não há meio termo. Você escolhe vida ou morte. Quer andar com Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo? Escolha a vida. E se eu escolher vida, eu escolho disciplina, eu escolho constância, eu escolho ajuda e socorro do Espírito Santo. Eu escolho uma vida íntegra. Eu escolho pedido de ajuda. Quer escolher vida nessa noite? Se você escolher vida, vai chegar socorro imediato do Espírito Santo para você. A palavra de Deus diz assim: mas Deus, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a palavra misericórdia é miser, do latim miséria, coração. Miséria do coração. Se você pedir ajuda do Espírito Santo, se converter dos seus maus caminhos, largar e abandonar essas práticas, tenha certeza, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Benção pura. Diegão, como estamos no tempo aí? Já vamos para o encerramento, né? Vamos para o encerramento? Então, Pastor David, o senhor quer fazer as considerações? E logo a gente devolve para o Pastor Cláudio. Claro, eu quero agradecer a todos vocês que entraram. Temos 43 pessoas aqui conosco. Eu estou Glória a vendo Deus. aqui só gente bonita, ó, Aguinaldo, Alexandre, Anne Prado, Bia, Carol, Cássio, Eliane Souza, Fábio Lima, tem uns Galaxy da vida aqui, iPhone, Jonatas, Josué, Cancela está conosco, Júlia, Paulinho. Pessoal, Renan, obrigado pela participação. Alan, valeu. Eu quero agradecer vocês por prestigiarem aqui o Aquece BJ. Não percam amanhã, porque amanhã nós teremos aqui o pastorzão conosco, o nosso pastor Ezequias, ele vai falar sobre a Bíblia. E aí uma das perguntas que vocês vão poder falar para o pastor Ezequias é: a Bíblia tem erros? Olha só, será que tem erros na Bíblia? Vamos perguntar para ele, gente. Ele vai responder para nós. Não perca a EBJ, porque esse aqui só foi um pouquinho do que a gente vai ver lá. Sanguessugas do Tempo, Sanguessugas de Energia e Vampiros do Tempo, a gente vai ter um estudo completo lá na sede. Nós vamos ter o nosso pastorzão Ezequias trazendo aí um monte de informação legal. E olha, o pastor arrasa nesses encontros, não percam. Pastor Ney, meu Deus, só tem fera. Eu sou o menorzinho de todos. Claudinho teve misericórdia e me colocou. Então,
eu acho que vai ser um evento de muito crescimento. Valeu a todos vocês, obrigado, toda a Madiju, Geração Eleita, por estar aqui conosco. Paulo, Thiago, valeu. Você está muito Não é? bonito hoje, de vermelho. Só seus olhos. Diego, obrigado. Pastor Cláudio, meu amigo, Deus abençoe a vida de vocês. Eu devolvo aqui a palavra ao nosso pastorzão. Ô, David, você falou o nome de cada um. Falou que todo mundo tá bonito. Falou que o Paulo Thiago tá bonito. Você percebeu que só você não falou que eu sou bonito? Ô, Olha a divisão. Meu irmão. pastor, meu Deus, pastor, o senhor tá lindo com essa camisa verde, assim. Você sabe que o verde significa muito para mim, né, pastor? E eu tô vendo assim que esse verde realçou realmente a vida no senhor, né? Então, assim, ó, realmente. depois da EBJ, 6 meses de disciplina. Não ter Ô, louco. chamado eu, Olha ter só, chamado eu pastor, de bonito. me Só perdoa, eu. pastor. Só A eu. retratação não mais rendeu, hein, 6 David? E mais 6 verdade. meses por causa do verde também. 1 ano. Vou ficar 1 ano aqui de disciplina, pastor. Mas o senhor tá lindo, pastor. Aqui nós estamos mandando a saudação. Toda a família tá dizendo aqui que o senhor tá assim, verdadeiramente lindo com essa camisa palmeira, esse verde palmeira que o senhor tá aí. Bom, pessoal, Deus abençoe a vida de todos vocês. Amanhã nós temos mais, o David bem falou aqui. Nosso pastorzão vai estar. Vocês vão ter a oportunidade de conversar com ele, fazer perguntas. A ideia do Aquece BJ é essa. É uma coisa descontraída, eu sei que vocês ficam aí tudo aí na caverna, né? Acho que vocês gostaram aí do tema do vampiro. E vampiro fica no escuro, mas acende essa luz aí, irmão, pelo amor de Deus. E amanhã o pastorzão vai estar com a gente. Vai ser uma bênção muito grande. Tá bom, turma? E, Fábio, não desista do batismo com o Espírito Santo. Jesus, quem tem sede, vem a mim e beba. Uma das coisas que a pessoa tem que ter para ser batizada com o Espírito Santo é isso, é sede, meu irmão. Você tem sede. Vou falar para você, eu era solteiro, toda vez que chamava lá na frente para orar para o batismo com o Espírito Santo, eu vou. E eu não era. Eu me frustrava muito. E teve um irmão, muito amigo meu, que se converteu. Meu, ele foi batizado com o Espírito Santo com 1 semana. Não, é isso que me deixa... Meu pai do céu. E aí ele parecia uma pipoca na igreja. E eu tentando ser pipoca e nada. Rapaz, um dia na Santa Ceia eu chamei ele e falei, Adeildo. Adeildo congrega no Guanabara. Jovem que está no Guanabara. Adeildo dos Santos. Ele congrega lá no Guanabara. Foi muito amigo meu. É muito amigo meu. Eu cheguei para ele e falei, Adeildo, eu tenho que te pedir perdão se eu não posso tomar ceia. Falou, o que foi, Cláudio? Eu falei, eu tô com inveja de você. Porque você é batizado com o Espírito Santo, eu não sou. Ai, meu Deus. E assim falou, Cláudio, você tem inveja de mim? Meu Deus, eu falei, rapaz, eu parecia o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Entendeu? Verdade. E aí eu falei, me perdoe, rapaz. Eu fico olhando para você e eu fico triste, por causa que eu não recebo. Mas chegou a minha hora. Eu batizado com o Espírito Santo numa escola. Entendeu? Numa escola eu fui batizado com o Espírito Santo. Então você não desista, busque, jamais perca a sede. Você é tão merecedor. Na verdade, ninguém é merecedor, mas a graça te torna. Tá bom? E todos os jovens que estão aqui. Entendeu, pessoal? A gente tem que ser mais pentecostal. Sabe o que está acontecendo com as igrejas? Eles colocam umas músicas mantra lá e fica... Meu irmão, tem que abrir a boca e dar um glória mesmo. Mandar a glória para cima, que Deus manda para baixo. Josué cancela. Ora, meu irmão. E dá a bênção apostólica aí. Um abração bem grande no coração de vocês e agradeço pelas orações, viu? O Senhor tem feito milagre. Acredito que a minha esposa, nessa hora que a gente está aqui, já tiraram o tubo dela, tenho certeza. E vamos orar pelo pastor Clauber, pela irmã Simone. A última palavra vem de Deus. Tá? Ela pode perder até o fôlego de vida. Ainda assim, a última palavra vem de Deus. Aleluia. Vamos orar pela irmã Simone. Aleluia. Tá bom? Josué? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estaremos orando aí
abençoando o povo de Deus aí, em nome de Jesus aí. Desculpa, eu liguei só o vídeo agora, estava trabalhando aí, mas vamos estar aí firmes aí a partir de amanhã também, prestigiando o nosso pastorzão aí, amém? Vamos Ele tá orar em nome bonito, de Jesus. Amado David, soberano. Oi? Desculpa, David, ele tá bonito? Olha, realmente. Vai Ô, ser Josué, eu tenho uma Ele tá pomada bonito? para você passar nesse cabelo seu. Eu tenho uma pomadinha depois para te emprestar. Ela é efeito seco, vai ficar bem bom em você, viu, Josué? Então tá Conte bom. comigo, viu? Patrocinador do creme. Amém. Amado e soberano Deus, graças te damos, Pai, por essa rica oportunidade, onde tivemos, meu Deus, falando, Senhor, de assuntos concernentes, meu Deus, a tua vontade, meu Deus, nós vamos aprender, meu Deus, aguardarmos o nosso tempo, Senhor, priorizar nosso tempo da tua presença, Pai. Continua abençoando, meu Deus, os filhos, papai, nosso irmão David, meu Deus, com a sua palavra maravilhosa, todos aqueles que compartilharam, meu Deus e meu Pai, a este Aquece BJ. Querido eterno Pai, abençoe, Senhor, nossa irmã Simone, que a tua graça, Senhor, teu Espírito Santo esteja também com ela, assim como a família do dia. Meu Deus, pedimos a tua graça, Deus, sobre a vida do pastor Glauber, meu servo que te serve com alegria, querido eterno Pai. Que o Senhor também traga a alegria, Senhor, do teu Espírito Santo, confortando, dando graça, a esperança, meu Deus, a confiança, Senhor, porque tu és o médico dos médicos, Senhor, depois nas tuas mãos. Pai, fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos no teu santo e poderoso nome e abençoa, meu Deus, todos os líderes, papai, que aí também separa aqueles que não puderam, tu sabes, papai, mas que a tua bênção também seja propagada sobre a vida deles, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vocês são umas bênçãos, seus lindos. Tem que falar que o Claudinho é bonito, vai ficar com ciúme. Não, o Claudinho é o mais bonito de todos, é o top. É o chefe mor. Você escapou da disciplina, Ai, meu Deus. Um abraço, turma. Um abraço, Valeu, Diego. gente. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Valeu. Agora estamos com 72 pessoas aí no chat. Olha que beleza. Amanhã, pastor Ezequias, pessoal, não perca, viu? Não perca. Amanhã vai ser uma explosão. Deus abençoe vocês, pastor. Deus abençoe o pastor Cláudio, meu amigo. Todo mundo lá, hein? Um abraço. Tchau a todos. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, Deus abençoe. Final de segunda-feira. Amém. Ótima segunda. Estou encerrando aqui. Até mais. Até mais.